Bom, pessoal, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Colégio Progresso Bilíngue Santos. Hoje nós estamos reunidos aí para realizar os TPIs do ano de 2023. Nossa área de conhecimento é a área de inclusão social, de qualidade de vida. E para mim foi um privilégio ser orientador de vocês. E a gente espera aí que vocês tenham toda a tranquilidade necessária para poderem expor as suas ideias, um trabalho que foi construído em conjunto e com uma maneira bem organizada. Então vocês têm aí de 10 a 15 minutos para se apresentar, fiquem tranquilos, calmos mesmo, para poder, o máximo possível, transmitir tudo que vocês pesquisaram a partir dessa apresentação. Lembre-se que a educação física, que é essa área que a gente está abordando, tem a finalidade de não só formar corporalmente, mas que a gente entenda dela ser uma ferramenta para a cidadania. E foi justamente o que vocês encontraram. Grupos especiais, diferenciados, com bastante diversidade cultural, que infelizmente sofrem um pouco com a marginalidade e com o preconceito da sociedade. E o esporte pode ser um mecanismo para contribuir com esse processo. Então, desde já, parabéns e vamos para as apresentações. Primeira apresentação que a gente tem é da Isadora Venâncio, com o tema: a importância da prática esportiva para a autonomia de pessoas com deficiência física. À vontade, Isa. Bom trabalho. Bom dia. Então, o meu tema é esse, a importância da prática esportiva para a autonomia de pessoas com deficiência física. O objetivo desse trabalho foi analisar e pesquisar como o esporte ajuda na dependência de pessoas com deficiência física, e esse tema foi escolhido porque eu sempre fui muito ligada ao esporte e eu achava muito legal ver as matérias sobre superação, medalhistas que participaram de competições de esporte adaptado, então eu me interessei bastante pelo tema. Bom. O método de pesquisa foi a revisão bibliográfica do livro acadêmico, com as palavras-chave de esporte adaptado, deficiência física e autonomia. E, além disso, foi realizada uma pesquisa de campo com o projeto, um programa para cultura adaptada com pessoas com deficiência motora, que tem o nome de Capoeira para Todos. Foram entrevistados 6 alunos com deficiência motora, 5 deles que usam cadeira de roda e um deles com microcanalidade. Na introdução, eu vou falar sobre a definição do que é a deficiência física, o preconceito que tem em relação a isso, a inclusão social e a igualdade e a melhoria na qualidade de vida. A definição é que a deficiência física é a modificação integral ou parcial de um ou mais elementos do corpo humano, levando a limitações físicas, que pode acontecer, que vão de monoplegia até a tetraplegia, e podem acontecer devido a paralisia cerebral, poliomielite, AVC, lesão muscular, amputação ou danos de membros. E em relação ao preconceito, sempre existiu e ainda existe muito preconceito em relação às pessoas com deficiência física. E isso se deve desde do modo de dizer, por exemplo, que antigamente as pessoas eram chamadas de indivíduos portadores de deficiência física, e agora eles são chamados de indivíduos com deficiência física. E o que mostra que procura valorizar mais a pessoa do que a sua própria limitação. E o esporte ele tem uma grande parte nessa ajuda sobre quebrar barreiras do preconceito e ajudar a combater ele. Da inclusão social e igualdade, o esporte ele tem uma grande importância na inclusão social. Continua. Já que a interação entre o indivíduo e a sociedade proporciona que a população tenha um maior entendimento sobre a capacidade dos indivíduos com deficiência. Isso significa que com o tempo as pessoas elas podem abrir os olhos e
Bem. Na qualidade de vida, o esporte ele ajuda no tempo, diminuir o tempo de internação, já que ele ajuda na fisioterapia também, e diminuir o tempo de cuidados médicos, além de ter um grande impacto na autoestima e na independência, já que com o esporte as pessoas com deficiência elas vão se conhecendo mais e tendo mais essa autoconfiança e crescendo mais a sua autoestima, conseguindo se tornar mais autossuficientes. E ao participar dessas atividades também, elas podem criar habilidades sociais, já que elas vão começar a interagir com outras pessoas que também possuem com deficiência física e não ficar isolados em casa, se incluírem mais na sociedade. Bem. Agora chegando da parte da discussão, que vai ligar a nossa pesquisa de campo com as referências bibliográficas lidas, para ver como realmente o esporte ajuda na qualidade de vida dessas pessoas. A pesquisa de campo mostrou uma melhora em todas as questões que foram colocadas, como a socialização, a autoestima, a autonomia e a disposição. E começando já a disposição, ela foi possível ver que teve umas 50% de melhora em relação do antes e depois da prática da capoeira. Tinha gráfico para mostrar, mas a pesquisa de campo ela mostrou na questão de interação social uma melhora de 30% antes e depois da prática esportiva também, que pode se relacionar com a pesquisa de MAU em 2014, onde as entrevistadoras entrevistaram 8 participantes homens com deficiência física e eles relataram que sim, que tinham uma melhora nessa questão de interação, já que as pessoas de fora viam o esporte e vinham questionar sobre como funcionava, sobre como era a vida dessas pessoas, e às vezes essas interações até diminuíam o preconceito, porque elas começavam a saber mais e entender mais sobre o assunto. Na questão da autoestima, o programa de capoeira melhorou 50% no antes e depois, e segundo o NARS, em 2006, a prática regular de atividades esportivas ajuda na diminuição de depressão e ansiedade, e até melhora no bem-estar geral da pessoa. É só eu chegar aqui, eu não vou pegar aqui o controle. Da pessoa. Olha que eu distraí. Você estava falando sobre Narras, que melhoria da questão da depressão, ansiedade, diminuir esses índices. Isso, que ajuda no bem-estar geral, já que a pessoa começa a se autoconhecer e começa a crescer o seu amor próprio, já que ela percebe a importância dela dentro da sociedade contra esses preconceitos que existiam. E na autonomia, o questionário apontou um acréscimo de 20% em relação a isso, e como pode ser visto em uma pesquisa em 2002, o esporte promove o aumento da força muscular, da resistência, da coordenação motora, do equilíbrio, da flexibilidade e da agilidade, que proporciona que as pessoas elas tenham mais autonomia no dia a dia delas, podendo facilitar elas fazerem as atividades diárias, sem depender tanto de outras pessoas. Na conclusão, foi possível concluir esse trabalho todo que o esporte ele tem uma importância crucial para a vida dessas pessoas, já que ele desenvolve habilidades motoras, estímulo da autoconfiança e da superação de obstáculos, além de promover ser um meio de autonomia, empoderamento e construção de uma sociedade mais inclusiva. As referências bibliográficas e foi isso. Uma salva de palmas aí, galera. Muito bom, muito bom. Quero te parabenizar pela escolha do tema, parabenizar você também pela possibilidade de sair de uma zona de conforto
de algum assunto que de repente você não tinha tanta experiência, porque as tuas modalidades eram outras, mais de quadra, e aí você buscou uma questão do esporte para a pessoa com deficiência e outra característica. Vamos lá. Quando você pesquisou essa atividade, esse trabalho, você inclusive fez uma pesquisa de campo, que isso ainda enalteceu ainda mais a conclusão, como é que você enxerga, com as tuas palavras mesmo, não se preocupa com a questão do embasamento, das referências, como é que você enxerga realmente o esporte para essas pessoas que foram tão assim marginalizadas na sociedade, que sofrem tanto preconceito na questão da acessibilidade? Eu enxergo que é um meio de, assim, porque além deles se distraírem, de não ficarem só dentro das casas, eles podem sair, se distrair e alegrar o dia deles, também deles se sentirem mais inclusos, já que se ficar dentro de um lugar, não conversar com outras pessoas, fica meio que um ambiente depressivo, sabe? Então, às vezes, sair de casa, praticar um esporte, ajuda mais a levantar a autoestima e a alegria. Muito bom.